Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma ministração do nosso Manual de Célula IJET. E o nosso segundo manual está chegando ao fim, mas não fique triste, você pode revisitar essas ministrações quando você quiser. Você pode compartilhar com as pessoas que você conhece, você pode utilizá-las novamente na sua célula. Esse material tão precioso vai ficar disponível para você, para que você possa, assim, ser abençoado e também multiplicar a palavra de Deus onde você chegar. Então, vai visitar um amigo, apresenta uma das nossas ministrações para ele, envia no WhatsApp, deixa de presente, esse presente missionário. E de quebra você pode curtir as nossas ministrações, seguir o nosso canal para que o nosso conteúdo alcance muitas outras vidas. Amém? Posso contar com você? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito propício, vamos falar sobre o milagre da vida. Nesse último capítulo nós estamos falando sobre pessoas que tiveram milagres quando encontraram com Jesus. Porque a verdade é isso que acontece na nossa vida. Quando damos espaço para Jesus agir em nós e através de nós, muitos milagres acontecem. E que milagre mais precioso que o milagre da vida. Talvez hoje você esteja realmente precisando receber esse milagre, o milagre da ressurreição. Eu não tenho ninguém enfermo próximo a mim, não é uma ressurreição física, mas talvez seja uma ressurreição espiritual dos seus sonhos, dos seus projetos, de tudo aquilo que você planejou e ainda não conseguiu realizar. Será que não está faltando aí se achegar a Jesus e receber esse sobrenatural? Então, se você deseja receber hoje essa palavra, fica até o final, que eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem falado ao meu coração. O nosso texto bíblico fala sobre uma história bem famosa, a história da ressurreição da filha de Jairo. Se você ainda não conhece essa história, eu quero te deixar a instrução de ler o capítulo inteiro ali. Na verdade, a história dele começa no versículo 43. Ali nós começamos a ver como Jesus teve esse contato com Jairo e tudo que aconteceu. Eu quero ler com você agora o nosso texto bíblico. É uma história bem famosa e se você ainda não conhece essa história, a história de Jairo e da ressurreição da sua filha, eu quero deixar aqui a instrução para que você leia ela desde o início. Começa lá no versículo 40 do capítulo 8 de Lucas, então você pode acompanhar, ler aí na sua célula ou na sua casa. Eu vou ler mais a parte final desse texto, mas seria importante você compreender toda a história, porque ela é muito interessante. Antes de nós começarmos, eu quero que você saiba que Jairo ele era um chefe da sinagoga, um homem muito importante. Isso faz toda a diferença na nossa ministração. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Nós temos aqui a história de Jairo, um homem importante, um chefe da sinagoga. Ele era importante na sociedade, mas chegou um momento que ele sabia que ele precisava de um milagre. E isso tem tudo a ver com o nosso primeiro ponto, que é o milagre pertence a Jesus. Nem eu e você temos poderes suficientes para operar milagres, nem na nossa vida, nem da de ninguém. Seria muito bom se fosse assim. Mas precisamos compreender que se precisamos de um milagre, precisamos nos achegar a Jesus. Jairo, apesar de ser um homem muito influente, naquele momento de desespero, ele se despiu de todas as suas características sociais ali, tudo aquilo que fazia ele ser um homem influente. Ele era apenas um pai desesperado que estava buscando a cura para sua filha. Muitas vezes na nossa vida é assim. Nós podemos até conquistar muitos bens materiais, mas na hora do aperto a gente sabe que nós só temos uma pessoa a quem recorrer.
Eu quero te dizer e te deixar esse entendimento. Jesus não precisa ser o nosso último ponto. Quando não tem mais jeito para nada, e aí nós vamos recorrer a Ele. Ele precisa ser a nossa primeira opção. Mas apesar de tudo isso, Jairo não hesitou. Ele foi lá e buscou Jesus e disse: Jesus, eu preciso de um milagre. E Jesus foi até a casa dele. E ali encontrou, já estava tudo feito. A menina já tinha morrido, as pessoas até riram dele quando ele falou, porque já tinha acontecido. Mas quando Jesus entra, tudo muda, a atmosfera muda. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase da sua vida em que parece que as coisas ao seu redor estão, sabe, quando está tudo declinando, indo de mal a pior. Esse momento é que só um milagre pode resolver. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos na palavra de Deus, nós temos quando nos achegamos a Ele, a fonte inesgotável de milagres para nós. Mas precisamos deixar que Ele interfira e que Ele entre na nossa casa. Quando fazemos uma célula e abrimos as portas da nossa casa, talvez você possa até pensar, eu estou abrindo aqui, estou fazendo isso aqui, e pensar que é uma coisa banal. Mas na verdade estamos abrindo o nosso lar para a presença de Deus, assim como Jairo abriu. E muitas vezes esperamos um momento oportuno, o melhor momento. Não, quando eu reformar minha casa, quando estiver tudo pronto, quando eu estiver com saúde. Mas a verdade é que nesse momento em que mais precisamos, é que precisamos trazer Jesus para dentro da nossa casa. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, onde era morte, se tornou em vida. Houve ressurreição. E assim será na sua casa. Você recebe isso? Quando Jesus entrar na sua casa, seja através de uma célula, seja através de uma visita, seja através de um momento de oração, de devocional com a sua família, ali haverá milagres. E você vai lembrar desse dia, de quando você tomou uma decisão de deixar Jesus entrar na sua casa. Não trate esse momento como algo banal, porque a presença de Jesus nunca é banal. Quando Ele entra na nossa vida, Ele entra para transformar, para curar, para restaurar. Ele é o único que tem esse poder. Você recebe aí? Veja bem, foi necessário um coração disposto em Jairo para que Jesus operasse o milagre. Muitas vezes a nossa própria postura faz com que Jesus não opere o milagre, porque andamos em uma postura de incredulidade. Jairo, ele teve coragem, ele saiu do seu lugar, mesmo diante do medo, da vergonha, o medo de uma negativa, né? Por ser um homem proeminente na sociedade, mas ele tinha um coração disposto. Nós sempre repetimos isso na célula, esse é o nosso lema das células, que Deus só precisa de um coração disposto, porque a obra é Ele quem faz. Então que seja assim nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas células. E no nosso segundo ponto, a presença de Jesus atrai vida. Onde Jesus está, ali a vida é atraída. Você pode até perceber que a partir do momento que você começa uma célula na sua casa, vai parecer que todo mundo vai gostar de estar na sua casa. Porque ali a presença de Jesus está, e onde está a presença de Jesus, ali há vida. Às vezes você está vivendo uma fase em que seus sonhos estão estagnados, seus projetos estão parados e você não sabe mais o que fazer. Nessa hora precisamos tomar uma decisão e agir em fé e trazer Jesus para esse negócio. Ele pode sim nos dar a direção, fazer o milagre. A parte mais incrível dessa história é que quando Jesus entrou naquela casa, as pessoas riram. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Quando colocamos Jesus no negócio, as pessoas olham, não está sonhando muito alto? Não está dando um passo maior do que a sua perna? Você não acha que está meio fora do tempo? Olha a fase que o país está vivendo, não está na hora de... Mas quando Jesus nos coloca essa disposição de operar em milagres, nós precisamos crer que tudo que nós precisamos é da palavra dele, é do direcionamento dele, para que através das nossas vidas ele possa operar cada vez mais milagres. Foi assim na casa de Jairo e vai ser assim na minha e na sua casa. Você recebe? Talvez você tenha deixado sonhos para trás. Você tenha esquecido algumas coisas ou outras você até deixou para trás propositalmente por medo do que poderia acontecer, por medo de dar errado. Eu quero declarar que hoje o Espírito de vida vai inundar aí o ambiente onde você está.
seja da sua empresa, da sua casa, do seu carro, da sua célula, que você possa ser cheio desse espírito de vida. Aqui na nossa atividade de hoje, eu vou pedir que você liste sonhos que você deixou para lá. Coisas que você precisa realmente que Jesus entre com o espírito de vida. Sejam uma enfermidade, sejam planos, projetos, relacionamentos que não deram certo. Chegou a hora de colocar Jesus nessa equação. E eu creio que no futuro esse livro vai se tornar um memorial de milagres que ele te entregou. Você recebe assim? Então agora aí na sua célula, aí onde você está, você vai orar e entregar a Deus cada um desses sonhos. Pedir que Ele te dê estratégia, te direcione para que você possa, ainda hoje, comemorar os milagres dele na sua vida. Amém? Eu fico por aqui, mas semana que vem nós estaremos juntos novamente para compartilhar a palavra de Deus. Tchau. Deus te abençoe.